E mais uma galera comentando aqui, ó. Analista de RH. Ah, Júlia. Então, eu mandei o link aí, pessoal. Oi, Jaque. Você falou que é assistente de RH, beleza? Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Bacana. Então, vamos lá, né? Para a gente não deixar a Babi contar, que ela está ansiosa, que eu sei, que ela quer contar tudo para vocês. Bom, pessoal, boa noite, então, para todas. Obrigada, né, por ter aguardado aí a gente fazer esse movimento aqui. Então, estava ali compartilhando nas redes, convidando vocês para estar conosco. A gente já está ao vivo também lá no canal do YouTube da Luparella, tá? Então, trazendo ali o conteúdo para que você também possa rever quantas vezes quiser e poder trazer, né, aí para o seu dia a dia todas as dicas e insights que a Babi vai trazer. Beleza? Então, quem ainda não me conhece, se tem alguém aqui que ainda não me conhece, eu sou a Michele Luparelli, sou aqui da Luparelli Escola de RH. A gente está com esse programa, né, da Webinar de RH todas as quintas-feiras. Então, cada quinta-feira uma voz diferente, um conteúdo diferente. Né? Então, vocês estão aí, quem está acompanhando desde o início, conhecendo profissionais incríveis, com um know-how maravilhoso, compartilhando um pouquinho do conhecimento com vocês, dando bastante insights. Então, estou muito feliz, sejam todos bem-vindos, estarei aqui acompanhando, o palco é da Babi, tá? Então, estarei aqui nos bastidores, acompanhando cada movimento de vocês, não só aqui no Meet, como também lá no YouTube. Então, Babi, o palco é seu. Uhul! Boa noite! Gente, criatividade para ação de endomarketing. Quem está preparado para essa aventura? A pergunta que não quer calar. Quem está preparado para essa aventura? A galerinha já está reagindo, levantando a mão. Muito bem. Antes da gente começar, né, eu até pedi para o pessoal ir escrevendo aqui no chat, à medida que fosse chegando, me dizendo aqui no chat a área de atuação de vocês. Então, galera que está no Meeting, galera que está no YouTube também, vai colocando aí no chat a área de atuação de vocês, porque eu sei que tem muita gente de RH, até RH generalista, né, que acaba fazendo alguma ação ali de endomarketing, mas também eu sei que tem muita gente de marketing, de comunicação, de outras áreas aí da criatividade que vão chegando e vão agregando aqui, né, com interesse aí em foco no colaborador. Então, vai escrevendo aqui para mim. E aí, enquanto vocês vão escrevendo, que eu já estou curiosa para ler, eu vou me apresentar aqui, né, para quem me acompanha há menos tempo, na verdade. Eu sou a Babi Carvalho, tenho aí como forças de assinatura, criatividade, amor ao aprendizado, são uma delas que, né, algumas das minhas forças de assinatura que fazem link com o tema que a gente vai falar aqui hoje, que é criatividade para endomarketing. Sou idealizadora da Rende Endomarketing, e aí, REND é a abreviação da frase Have a Nice Day, ou seja, tenha um bom dia, porque a gente nasceu para levar felicidade para as organizações, e felicidade se constrói todo dia, então todo dia tem que ser um dia bom. Então, por isso a gente pegou as iniciais aí dessa frase, Have a Nice Day, e o nosso nome é REND, a corzinha roxa, porque é minha cor favorita, né? Então é isso, e eu atuo por meio da REND, eu atuo com consultorias e palestras em endomarketing, criatividade, felicidade no trabalho. Agora, seguindo para a parte que eu costumo dizer que é a parte mais careta das apresentações, aqui vão as minhas formações. Pega meu currículo. Então, entre as minhas formações, eu tenho MBA em RH, pós em Comunicação Organizacional Integrada pela ESPM, tenho especialização em Employer Branding, em Live Marketing, Marketing Sensorial, fui fazendo um pouquinho de cada coisa que pudesse agregar aí para minha bagagem criativa dentro do endomarketing. Também estudo muito sobre criatividade, sobre flow para produtividade criativa, tenho uma formação ali num game chamado Positive Experience Game, que é sobre as forças de caráter, e uma dessas forças a gente estuda muito a criatividade. Então, essa sou eu. Agora, deixa eu ver aqui a bagagem de quem está com a gente. Eu vi que algumas pessoas já foram
descontando aqui, né? Vi que a Letícia é RH generalista, tem umas pessoas que estão migrando aí, tem interesse em endomarketing, outras pessoas estão buscando recolocação. A Rose falando que não me larga nunca mais, está amando cada conteúdo. Que bom! Ai, vamos lá. Quem mais está aqui? A Rose diz que é assistente de RH, a Jaqueline também é assistente de RH. A Júlia comentou que tá aí com interesse em endomarketing, né? E tá pesquisando uma pós nessa área. Eu até coloquei aqui, gente, no chat a indicação de uma pós-graduação em endomarketing. Mas depois eu mando aqui no chat de novo para quem entrou na sequência e ainda não viu. Indicação boa, a gente tem que compartilhar, né? E eu conheço alguns dos professores desse curso, então, assim, vale muito a pena quem tiver interesse em migrar para a área e investir. Vai que vai, beleza? E aí agora vamos começar, né? Já que esse webinar se trata aí de criatividade para ações de endomarketing, nesse primeiro momento, eu quero deixar todo mundo na mesma página. Então, a gente vai voltar lá na nossa base, né, para entender o basicão do que é endomarketing, afinal, o que é esse tal fulano aí. Se a gente for resumir, endomarketing é marketing interno ou marketing para dentro. Então, são estratégias de marketing para eu informar e para eu engajar colaboradores. E aí, por meio dessas estratégias, né, eu vou tornar as informações da empresa mais atraentes, eu vou envolver os colaboradores, eu vou trabalhar ali para elevar aquele senso de pertencimento dele. Então, a nossa aula vai falar de criatividade, mas a gente sempre vai voltar nessa base aqui. Vocês vão ver que o tempo todo eu montei o slide, inclusive, com essa linha de raciocínio, tá? Para a gente sempre voltar nessa base e vocês vão entender por que eu vou voltar nessa base durante toda a nossa aula. Então, para começar, para a gente dar o start, pega seu planejamento de endomarketing e vamos nessa. E aí, para quem não tem planejamento, estou migrando para a área, eu sou generalista, né? Não me envolvo 100% com isso. E agora, o que eu faço? O planejamento é uma parte muito importante, é em cima dele que a gente trabalha as ações de endomarketing. Eu sei que é super comum, quando a gente pensa em endomarketing, assim, a maioria das pessoas, quando pensam em endomarketing, a primeira coisa que vem na cabeça é data comemorativa. Eu sei, eu super entendo, mas eu estou aqui para desmistificar isso. Apesar da gente falar muito, né, hoje o foco maior é criatividade para essas ações, mas é importante eu reforçar com vocês essa base para mostrar o lado estratégico dessa área. Por muitos anos, por muito tempo, o endomarketing foi desvalorizado porque as pessoas enxergavam a gente como a área da festinha, do jornalzinho, do brinde, enfim. E a gente teve muita dificuldade de conseguir se posicionar. Então, toda a oportunidade que eu tenho de mostrar para um profissional o quanto essa área é estratégica, eu faço o máximo para mostrar mesmo. Porque só os próprios profissionais de endomarketing vão conseguir mudar essa cara, desmistificar isso. Assim, hoje, 2025, muitas empresas já sabem o que é endomarketing, muita gente já tem noção do que é endomarketing. Então, a gente já tem uma carinha mais estratégica. Mas para quem é mais leigo, para quem está começando, ou para quem veio na curiosidade para entender o que é isso que eles estão falando, que conteúdo é esse que a Luparella está trazendo. Então, para quem está se conectando agora com esse tema, é importante vocês saberem que a gente não é só festinha, não é só jornalzinho, a gente é muito mais estratégico que isso, beleza? E aí, para a gente começar a trabalhar, porque eu já vou falando de endomarketing muito ligado à criatividade, que é o ponto central aqui da aula. Depois, se vocês quiserem a gente falar só da base de endomarketing, a gente combina um outro momento para falar sobre isso. Fala sobre planejamento, enfim. E aí, vamos lá. Primeiro ponto que vocês estão vendo aí no slide é mergulhar na cultura organizacional. Então, se eu já tenho o meu planejamento, beleza, com base no meu planejamento, vou mergulhar na cultura organizacional. Se eu ainda não tenho planejamento, ainda preciso fazer, gente, nunca é tarde para montar um planejamento. Eu sei que a gente já está no meado de março, não importa. O importante é vocês começarem. Mesmo que não tenha sido feito lá no início do ano, no final do ano passado. O importante é o start daqui para frente. Então,
Vamos pensar num planejamento aí do que pode ser trabalhado esse ano, quais os objetivos que a empresa tem para esse ano, o que ela está almejando aí de objetivos, de metas, e é com base nisso que a gente monta o nosso planejamento. E aí a gente começa a mergulhar nesse primeiro tópico aí, ou seja, na cultura organizacional. Cultura, a gente sabe que não é estática, né? Ela muda com frequência, e aí isso permite mais possibilidades para a gente inovar as práticas atuais e para a gente também ser criativo. Então, para quem está aqui, que veio muito com foco exclusivamente na criatividade, vai começar a gostar desse ponto aqui também. A grande sacada desse tópico de mergulho de cultura organizacional, primeiro, porque a gente vai fazer as coisas para quem faz a empresa existir. Então, tem que ter a cara da empresa. Por isso, eu preciso mergulhar na cultura. Segundo, porque quando a gente fala de ter a cara da empresa, claro, toda empresa quer se posicionar. Toda empresa almeja ali um posicionamento, eu quero ser destaque como uma empresa de grande porte, ou eu quero ser um destaque no meu segmento e eu sou uma empresa de aviação, uma companhia aérea, sabe? Cada empresa vai ter o seu posicionamento ali, mas é muito importante esse mergulho na cultura para que ela seja ela mesma, para a empresa ser ela mesma e mostrar as verdades dela. E aí eu já começo com um primeiro primeiro toque de criatividade aí, quando a gente fala da importância de mergulhar na cultura para que a empresa seja ela mesma e mostre as suas verdades. E que case é esse? Não é um case meu, tá, gente? Mas é muito importante que vocês tenham conhecimento. É o caso de uma empresa chamada Avis, não sei se todo mundo conhece, ela não é brasileira, é uma empresa de aluguel de carros, ela opera nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, é uma empresa de aluguel de carros. E aí, quando a gente fala, né, de empresa ser ela mesma e usar a própria essência para ser criativa, é disso aqui que eu estou falando. A Avis, eles são considerados a marca número 2 em locação de carro. Quando a gente pensa em marca número 2, para quem veio de marketing aqui, eu lembro que eu estava conversando antes da gente começar a aula, tem uma mocinha aqui que está migrando do marketing externo para o endomarketing. E aí ela vai conseguir acompanhar meu raciocínio, então se quiser dar uma contribuição, fique à vontade. E aí quando a gente pensa em marca número 2, para qualquer marca no mundo, eles lutariam incessantemente para mudar isso, para se tornar a marca número 1 no que eles fazem. Ao invés disso, o que a Avis fez? Ela abraçou quem ela realmente é. Ela mergulhou na cultura dela. Ela extraiu tudo de positivo que ela podia ter no fato de ser a número 2 e se posicionou. E aí, eles fizeram uma campanha muito, muito legal, quase que genial. Eles fizeram uma campanha de marketing dizendo: nós somos a número 2 em aluguel de carros. E por que você deve vir com a gente? Porque a gente se esforça mais. E aí, essa campanha, eles foram criando várias artes da campanha, e aí voltando, lembra que eu falei que toda hora eu vou voltar lá na base? Quando a gente volta, vocês estão vendo meu mouse mexendo aí? Quando a gente volta lá no conceito, marketing interno ou marketing para dentro, né, para informar e engajar colaborador. Significa que o endomarketing vai caminhar com a comunicação interna, porque a gente precisa informar para engajar. Para quem já estuda endomarketing já conhece, mas para quem ainda está chegando, está descobrindo esse mundo, já vai uma indicação, anotem aí quem tiver com caderninho, para vocês acompanharem a minha referência em endomarketing, na verdade a referência no mundo todo, que ela se chama Ana-Lisa de Medeiros Brum. Ela é a pioneira na área, ela foi a pessoa que começou a disseminar esse assunto quando ninguém falava nada sobre o assunto, quando ninguém nem pensava no colaborador. E ela é dona da primeira agência de endomarketing do Brasil. E a agência dela, além de ser a primeira, é a maior agência de endomarketing do mundo, praticamente.
Então, acompanhem, sigam ela, Annalisa de Medeiros Brum, o nome da agência dela é Happy House, eles são lá do Rio Grande do Sul, ela é minha referência em endomarketing, e é referência para todo mundo, assim, todo mundo que mergulha em endomarketing, começa a estudar endomarketing, se depara com os livros da Annalisa, com os estudos da Annalisa, porque ela realmente é pioneira no assunto. E aí, então, voltando, né? Vocês vão ver que o tempo todo a gente fala que endomarketing caminha com a comunicação interna. E aí, por que eu dei o exemplo dessa minha referência? Primeiro, para vocês pesquisarem, quem tiver interesse em atuar na área de endomarketing. Segundo, porque tem uma fala dela que é importantíssima, que ela diz que o funcionário, ele só vibra, ele só engaja com aquilo que ele conhece. E o funcionário só vai conhecer a empresa quando a empresa informar para ele quem ela é. Por isso que a gente trabalha junto com a comunicação interna, porque a gente precisa informar para engajar. Então, vocês viram que eu já voltei ali no conceito, né? E a gente vai voltar mais vezes nele. Mas continuando, voltando aí para a empresa Avis, né? Então, vocês já entenderam que essa campanha que eu vou falar aqui, o case deles, trabalhou marketing e comunicação. E aí, nas comunicações dessa campanha, eles iam fazendo várias artes com a mensagem "a gente não pode". A gente não pode te dar um serviço ruim, a gente não pode te dar um carro cheirando a, sei lá, tal coisa, a gente não pode te cobrar a taxa abusiva, porque nós somos apenas a número 2 e a gente se esforça mais. Então, toda a comunicação deles foi nesse sentido, de mostrar que eles são, sim, a número 2 em aluguel de carros, eles não são a empresa número 1, mas eles se esforçam mais. Porque o número 2 quer sempre ser melhor, quer sempre se superar, quer sempre superar as expectativas do cliente. E aí, com isso, ele se posicionou na mente das pessoas como a melhor opção, porque mesmo sendo a número 2, eles jamais entregariam um serviço ruim para o cliente. E aí o cliente automaticamente acabou dando preferência para a Avis. Por quê? Porque eles são mais esforçados. Porque a agência número 1 em aluguel de carros é tão grande e tem tanto cliente que ela precisa ter um trabalho maior de cuidado. E se eu ficar com a número 2, talvez eu ganhe mais atenção. Esse era o pensamento dos clientes. Então, foi essa a grande sacada da Avis. Eles pegaram o que eles tinham de mais forte, abraçou o que eles eram de verdade e usaram isso positivamente. E aí, claro, eu estou dando esse exemplo de marketing externo, mas é óbvio que eles fizeram uma campanha, né, antes disso, uma campanha interna para que os colaboradores também vivenciassem esse mesmo efeito. Também pensassem, caraca, eu estou na empresa número 2 e ela é tão esforçada que ela vai querer me manter aqui porque eu sou um bom funcionário. Então, ela vai se esforçar para ser a melhor empresa para mim, para que eu seja um bom funcionário e mantenha a qualidade do meu trabalho e automaticamente ela seja melhor para o nosso cliente. Então, até os colaboradores vivenciaram esse mesmo efeito. Olha que bacana. E aí, mais uma vez, lembra que eu falei que a gente vai voltar lá na base? A gente fala o quê? Que endomarketing são estratégias de marketing para o colaborador. É isso. Eles pensaram como uma campanha de marketing. Cara, o cliente vê a gente como a número 2, a gente não é a número 1, a gente não é a favorita. Mas antes, a gente vai ser a favorita para o nosso funcionário. E depois a gente estende a campanha e nós seremos as favoritas para os nossos clientes. E é isso. É trabalhar estratégias de marketing para dentro. É assim que a gente conquista, é assim que a gente engaja. Beleza até aí? Eu vou dar uma lida nos comentários aqui para ver a percepção de vocês, o que vocês estão sentindo. A Júlia comentou, é tipo a Pepsi, né? Só tem Pepsi, pode ser? Exatamente. Num mundo, numa época em que as pessoas, quando pensavam em refrigerante sabor cola, só pensavam em Coca-Cola, a Coca-Cola estava, o que a gente chama de top of mind, né? Topo da mente. A Coca-Cola vinha em primeiro lugar na mente das pessoas. A Pepsi abraçou isso, tá? A gente não é a primeira na mente das pessoas, mas a gente está em todos os lugares. Tanto que a Pepsi está em todos os lugares. Vários lugares você consegue comprar uma Pepsi. Então, ela fez uma campanha nesse sentido. Adorei o exemplo, Júlia, muito bom.
A Andresa disse que não encontrou o perfil da Analisa. Depois eu vou botar aqui. Ah, a Pamela mandou. Obrigada, Pamela. Esse aí é o perfil dela no LinkedIn. E aí, pelo perfil dela no LinkedIn, vocês também vão encontrar o perfil da agência dela, que se chama Happy House. Agora se chama Happy. É legal falar aqui, porque como ela não tá, não parece que eu tô puxando o saco dela. Eu realmente estou falando de verdade. Ela é uma inspiração para mim e para muitas outras pessoas. Ela é pioneira e ela tá sempre à frente. Assim, a agência já existe há 25 anos. Ela já aposentou das atividades da agência, ela agora atua como consultora, conselheira ali na agência, mas ela continua à frente, assim, várias tendências, várias inovações, ela e a agência dela estão sempre à frente. Então, para quem quer mergulhar nessa área, bebam da minha fonte. A minha fonte é a Analisa e a Happy House. Que bom que vocês estão gostando. Então, vamos nessa. Já contei aí do caso da Ave, né? E aí, o que eles fizeram, né? Eles pegaram algo forte deles e comunicaram de um jeito criativo, tornaram aquilo extraordinário. E aí é muito importante a gente ter essas visões também. Eu bebo muito quando eu brinco assim, bebam da minha fonte. Eu bebo muito da fonte do marketing justamente por isso, porque me dão muitos insights para usar internamente. Tranquilo até aí? Vamos passando para os próximos tópicos, né? Então, a lição que fica aqui é mergulhe na cultura e usa, né, tudo que você tem, porque isso te garante ser original. Então, às vezes, você tem uma empresa concorrente, mesmo segmento, está ali no mesmo bairro ou na mesma região, mas isso não significa que vocês precisam disputar o cliente, querer ser o que o seu concorrente querer ter o que o seu concorrente tem. Cada um vai ter a sua personalidade, cada um vai ter a sua particularidade. Por isso é tão importante fazer esse mergulho na cultura. O próximo tópico que vocês vão ver aí é buscar inspiração. E aí, nessa parte de buscar inspiração, é muito importante, eu falo muito assim, façam um benchmark, é importante, mas a estratégia mais inteligente é absorver tendências. Então, lembra, não é copiar e colar exatamente as mesmas práticas das outras empresas. Eu brinco muito com o termo, né, criativo versus copiativo. Você é criativo ou você é copiativo? Quando eu vejo uma referência, quando a gente faz benchmark, é para a estratégia mais inteligente que você faz durante um benchmark é absorver tendências. Então, beleza, eles criaram uma inteligência artificial para se comunicar, para né, se falar, enfim, para se comunicar com os funcionários deles. Mas isso é uma tendência? E aí eu olho para mim, né? De novo, a gente sempre vai voltar nos tópicos anteriores, porque são a nossa base. Então, eu olho para a minha cultura, será que faz sentido eu ter uma inteligência artificial para falar com o meu colaborador? Se eu sou, sei lá, um segmento em que as funções dos meus funcionários é totalmente operacional, eles, durante a atividade, não têm acesso a computador, não têm acesso a celular, não pode ficar mexendo. Será que é interessante eu correr para copiar a estratégia daquela empresa e criar uma inteligência artificial para o meu colaborador? Não vai fazer sentido para mim. O colaborador, quando que o meu colaborador vai poder interagir com essa inteligência artificial? Então, é muito importante vocês pensarem sempre nisso também. Pensa no seu perfil, no perfil do seu funcionário e na cultura que vocês têm. E a terceira prática, né, o terceiro tópico, é praticar a criatividade em outros aspectos da vida também. E aí agora eu estou falando não com empresa, mas eu estou falando diretamente com você, endomarqueteiro, ou você, RH, que vai fazer as ações de endomarketing. Essa é uma lição para a vida, para aplicar todo dia, o tempo todo. O que vai
despertar, desenvolver a nossa criatividade é exercitar ela todo dia, com a máxima frequência, porque isso vai permitir a gente ter ideia com mais facilidade e agilidade. Quando a gente fala muito de endomarketing, de planejamento, de benchmark, a gente fala muito enquanto empresa, né? Mas agora eu quero falar com você, profissional que está ali com a mão na massa, que é para você que pedem uma campanha para os vendedores venderem mais. É para você que pedem uma campanha para engajar ali, sei lá, Dia das Mães, Dia dos Pais. É para você que pedem uma campanha para contar a nova missão, visão e valores da empresa. É praticando a criatividade todos os dias, em todos os outros aspectos da sua vida, que você vai conseguir trazer isso para o seu universo, para o seu trabalho. E é muito importante, quando eu falo de criatividade, como eu falei, né? Eu gosto de beber em muitas fontes. Então, eu vou muito no marketing, mas às vezes eu viajo, tá, gente? Lá longe. Então, assim, para vocês terem noção, quando eu me apresentei no início, né, que eu falei das minhas formações, eu falei daquelas formações clássicas, que são a base para o tema que a gente está falando aqui, né? Criatividade e endomarketing. Mas eu bebo de outras fontes também. Por exemplo, eu já fiz aula de lettering. Não sei se alguém sabe o que é, ou já conhece, já teve curiosidade, né? Que são desenhar aquelas letras cursivas bonitas para fazer facilitação gráfica, para fazer aquelas imagens bonitas com letras à mão, diferentona. Eu fiz aula de lettering só porque isso me ajudaria na criatividade, e ajudou. Teve uma ação de final de ano que a gente fez cartãozinho à mão, e eu fiz o lettering e desenhei cada um dos cartõezinhos com a mensagem bonitinha lá, para a gente distribuir para os funcionários. Claro que era uma empresa pequena, eram poucos funcionários, então eu consegui fazer sozinha, mas foi algo que eu pesquisei totalmente fora, não tem nada a ver com endomarketing, não tem nada a ver com comunicação interna, fazer aula de lettering, mas eu fiz e me deu um insight para contribuir ali para uma ação interna. Tem mais uns comentários aqui no chat, ó, a Júlia falando, usar a boa e velha análise SWOT para analisar se faz sentido ou não as ações. Exato. Outra coisa muito importante, e aí primordial, gente, pesquisa de clima. Porque lembra que o endomarketing é a gente engajar o colaborador, é engajar quem está dentro, quem faz a empresa existir. Então, assim, a pesquisa de clima é onde eu vou saber o que ele acha da empresa, o que ele enxerga que a empresa tem de bom, e o que ele acha que a gente pode melhorar, que pontos que a gente pode melhorar. E usem a pesquisa de clima, não só aplica e engaveta, não. Volta de tempos em tempos nela para olhar rever as respostas ali, principalmente campo de observação, porque geralmente quando a gente lança uma pesquisa de clima, né, a gente tem ali aquelas opções, ele vai votar, a gente vai ver os resultados quantitativos, onde está muito bom, onde está em gap, o que eu preciso melhorar, mas os comentários são primordiais, porque é pelo comentário que o funcionário se abre. Óbvio, pesquisa de clima tem que ser anônima, gente. A pessoa precisa ficar o mais à vontade possível para dizer a verdade, para dizer o que ela pensa mesmo da empresa. Eu preciso muito que eles sejam 100% sinceros, então essa pesquisa precisa ser anônima. E aí, quando eu recebo os comentários, em vez da gente ficar enlouquecido pensando, caramba, fizeram um comentário ruim, da onde será que veio isso? Não, a gente tem que pensar, caramba, essa é a nossa realidade. Temos um ponto aqui para melhorar. Como a gente pode melhorar? E que prazo que a gente pode estabelecer para melhorar isso aqui? É muito importante a gente levar a pesquisa a sério, a pesquisa de clima. Então, lembra que eu falo que a gente sempre vai voltar lá no conceito para sempre resgatar que o importante é informar, que o importante é engajar e que eu preciso usar estratégias de marketing. Também vou voltar no conceito de que eu preciso mergulhar na cultura organizacional. E aí, mergulhar na cultura é rodas de conversa, é pesquisa de clima, é saber como o colaborador está se sentindo ali em relação àquela atividade, em relação àquele momento, é buscar também inspiração, é praticar a minha criatividade todos os dias. Então, a gente precisa
tá sempre ali voltando essas bases, voltando nesses conceitos para a gente conseguir colocar a criatividade, colocar a luz no que a gente faz. E aí, falei, né, do copiativo versus criativos, então, a partir de agora, acabou esse negócio de copiar. O benchmark é legal? Sim. A gente troca muito? Sim. Para quem está mergulhando em endomarketing, vocês vão ver. Daqui a pouco, se tiver muita gente aqui que atua em ações de endomarketing, daqui a pouco vocês estão trocando figurinha. O que você vai fazer no Dia das Mães? O que você vai fazer para uma campanha de venda? O que você vai fazer para divulgação de missão, visão e valores? Vocês vão trocar muita figurinha, mas essa troca de figurinha é para ampliar a mente de vocês, não para copiar. Beleza até aí? E aí, o que é importante? Foca na sua história. Uma coisa que eu amo é sempre trazer a história da empresa, os valores da empresa. Então, sei lá, se a empresa foi comprada, era pequena, foi comprada por um grande grupo, usa isso sempre nas suas comunicações para trazer, né, o senso de pertencimento, que agora a gente faz parte de algo maior. Se um dos valores da empresa está ligado ali à generosidade, se a gente incentiva os colaboradores a fazerem ações sociais, a se voluntariarem, a terem compaixão, a pensarem na sociedade, não só no cliente, mas em toda a sociedade que está envolvendo aqueles produtos e serviços que a gente está oferecendo, se esse é um dos nossos valores, utilize isso para fazer campanhas criativas, faça campanha de doação de agasalho no meio do ano, agosto, daqui a pouco vem aí, começa o inverno, faça ação de doação de brinquedo no final do ano. Eu preciso fazer uma campanha de outubro rosa. Acabou esse negócio da gente vestir uma blusa rosa e tirar foto da equipe. Por que não ser criativo? Vamos incentivar os funcionários a doarem lenços para as mulheres, né? Para a gente levar para hospitais que têm pessoas em tratamento de câncer. Por que não a gente incentivar, incluir os homens também? Uma coisa que eu não concordo, tá, gente? É fazer, vamos fazer uma palestra no Outubro Rosa para as mulheres. Eu concordo com a palestra, acho bacana levar conscientização, mas o que eu discordo é não incluir os homens. Primeiro, a gente tem caso de câncer de mama masculino. Sim, muitos homens no nosso país já morreram por câncer de mama. Então, eles também estão propensos a isso. Segundo, mais do que conscientizar a minha colaboradora de fazer o exame, por que não chamar o meu colaborador para ele conscientizar, chegar em casa e conscientizar a esposa dele, conscientizar a mãe dele, conscientizar as filhas, irmãs, sobrinhas dele a irem lá e fazerem o exame? Ou, por que não conscientizar, cuidar desses colaboradores? Se eu sei que um colaborador meu, mesmo sendo homem, tem uma pessoa na família dele que está em tratamento de câncer, como é que eu posso acolher esse colaborador? Porque os cuidadores também precisam de cuidado. Sabe lá Deus como está a cabeça desse homem, sabendo que ele tem uma mulher em casa fazendo um tratamento que é tão difícil, que é tão doloroso, que não mexe só com a parte física, mas também mexe com a parte psicológica, com a autoestima da mulher que ele tem na família dele. E ainda por cima, precisa se concentrar no trabalho. E aí ele passa o dia todo a serviço da sua empresa, dos seus clientes, dos seus produtos, dos seus serviços. E quando chega em casa, ele ainda lida com a dureza ali do enfrentamento, de ver quem ele ama enfrentando uma doença tão severa. Então, assim, por que não fazer uma ação para eu cuidar dos meus colaboradores, que tem alguém na família em tratamento de câncer? Então, a criatividade também é isso, é pensar no todo. Fazer campanhas assim também significa fazer campanhas criativas. Uma outra campanha que eu já fiz também, ainda falando de Outubro Rosa, tá, galera? Eu tô vendo vocês reagindo, tô vendo que vocês estão gostando dos exemplos que eu tô dando. Uma outra campanha que eu já fiz também, para quem não sabe, muitas mulheres que estão em tratamento de câncer, nem todas elas têm uma rede de apoio. Às vezes, elas têm filho pequeno, não tem com quem deixar. Elas precisam ir para um hospital fazer um tratamento, uma quimioterapia, seja lá o que for, e não tem com quem deixar. Muitas dessas mulheres vão para o tratamento, vão para dentro do hospital, levando seus filhos pequenos.
E aí a gente fez uma campanha uma vez, onde a gente fez uma parceria com o hospital para identificar se tinha muito desses casos, e a gente recolheu materiais para os filhos dessas mulheres. Então a gente recolheu livrinho de história para pintar, lápis de cor, atividades assim simples, e a gente doou para o hospital. E aí o hospital reservou uma sala lá para deixar essas crianças enquanto a mãe delas estivesse fazendo o tratamento, porque essas mulheres não tinham com quem deixar os filhos, elas não tinham rede de apoio. Então, assim, tá vendo? Eu não preciso só fazer uma palestra no Outubro Rosa. Eu posso, de fato, impactar vidas. Eu posso, de fato, cuidar das minhas colaboradoras e eu posso cuidar da minha comunidade. E aí eu não necessariamente, não tenho nenhuma colaboradora em tratamento de câncer ou nenhum colaborador que tem uma mulher na família em tratamento de câncer. Mas eu não preciso cuidar só dos meus, eu posso cuidar da nossa comunidade. Então, por que não fazer uma parceria com o hospital próximo da sua empresa e propor esse apoio? Então, criatividade, gente. Fica aí a dica. Principalmente para os homens, né? Novembro Azul. A gente sabe que os homens não gostam de tocar no assunto saúde. Eles têm a maior dificuldade do mundo. Parece que o termo médico para eles é assustador, né? Parece que já está dando um atestado de óbito. A maioria dos homens é assim, foge de médico. Então, a gente sabe que para tocar no assunto com eles, de Novembro Azul, de diagnóstico, de tratamento ou de exame preventivo para câncer de próstata, a gente sabe o quão é difícil atingir esses homens. E aí, vai uma dica criativa. Por que não lidar com bom humor? Falar com bom humor. Tem uma campanha... Eu vou tentar medir as palavras aqui, porque está sendo transmitido no YouTube. O YouTube, às vezes, né, faz a gente cair por pouco. Mas eu vou tentar medir as palavras para dar esse exemplo. O exemplo de ação de bom humor. Depois pesquisem no Instagram. Eu vou escrever aqui no chat. Espera aí que eu vou escrever para dar esse exemplo. Existe um @ no Instagram chamado Lave o Dito Cujo. É para ser engraçado assim mesmo, tá, gente? Qual é o lance? Uma rede de médicos se juntou com os caras do Cacete Planeta e criaram a campanha Lave o Dito Cujo. Por quê? Porque eles identificaram em diversas pesquisas que o câncer masculino, muitas vezes, ele se desenvolve por má higiene. Vocês acreditam? Por não tomar banho direito, por ter má higiene, os homens conseguem desenvolver um câncer masculino também. E aí, essa rede de médicos se juntou com os caras do Cacete Planeta e criaram a campanha Lave o Dito Cujo, para que, com bom humor, conscientizassem os homens a cuidarem da sua higiene íntima. E aí eles criaram um Instagram com esse nome, o @ é esse, Lave o Dito Cujo, e aí chamaram vários artistas, designer, desenhista, para fazer um card com humor, mandando os caras se lavarem o Dito Cujo. E aí, por 365 dias, ou seja, cada dia era divulgado uma arte diferente, com bom humor, para lembrar os caras de lavarem o Dito Cujo. Foi uma campanha engraçadíssima que conscientizou sobre o câncer masculino, mas com bom humor. Então, eu super oriento vocês, se houver possibilidade, claro, mais uma vez, voltando lá, né, na nossa base, eu vou mergulhar na cultura. Faz sentido eu fazer ações com bom humor? Isso tem a cara da minha empresa? Isso está ligado ao meu posicionamento? Isso tem a cara dos meus funcionários? Se sim, vá em frente, porque dá super certo. É o jeito mais legal. E você vê que, no meio da brincadeira, os caras acabam dando atenção para o assunto.
e aí isso fica na mente deles. Então a gente acaba conscientizando, tocando no assunto de um jeito leve, e eles compram a ideia. Eu vi que a minha xará aqui levantou a mão. Eu estou falando a beça, gente, fiquem à vontade. A Jaqueline levantou e a Bárbara também. Eu não vi quem levantou a mão primeiro, mas meninas, fiquem à vontade para abrir câmera, microfone e fazerem perguntas. Não estou ouvindo. Se alguma de vocês estiver falando, não ouvi. A Júlia já está sugerindo aqui, ó, de ter um webinar sobre pesquisa de clima, um tema que está tendo dificuldade para ver material para estudar. A gente pode pensar sobre isso sim, tá? A Luparella, inclusive, tem curso de pesquisa de clima, tá, Júlia? Então já fica a dica aí. Eu também ensino pesquisa de clima, se for o caso, mas a Luparella, a escola de RH Luparella, já tem um curso próprio de pesquisa de clima. Então, se você quiser, já está aqui no embalo, ó, aproveita. Já vê com ela quando que vai ter uma outra turma. As meninas comentando aqui, né, amando os insights, algo verdadeiro significativo. Ah, levantaram a mão sem querer. Poxa, que pena, achei que ia rolar interação. Mas beleza, então, vamos que vamos. Uma outra campanha, falando ainda em humor e criatividade, dessa vez não é algo ligado à estratégia da empresa, quer dizer, um pouco. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não trouxe imagens, né, para ilustrar, mas tem no meu Instagram, depois vocês deem uma olhada lá no meu Instagram, vocês vão ver lá no meio das publicações, em maio de, acho que 2022 ou 23, por aí. Eu usei o humor para uma ação do Dia das Mães. Foi 2022, lembrei. 2022, eu estava atuando em uma empresa, era uma empresa de tecnologia, tinha um formato híbrido, então, em algumas regiões, as pessoas se encontravam, tinham oportunidade de trabalhar juntas presencialmente, uma vez ao mês, em outras regiões, ficava remoto. Mas a empresa era super unida, assim, a galera participava de tudo, estava todo mundo sempre junto. Em 2022, a gente sabe que foi aquele tempo ali que a pandemia tinha acabado, mas não tinha acabado. As coisas estavam flexibilizando, mas também não estavam. Porque a gente estava vindo da pandemia, né? E eu fui desafiada a fazer uma ação do Dia das Mães para um público de tecnologia. Eu não sei se alguém aqui já teve experiência com o segmento de tecnologia. É uma galera que ou eles estão muito focados na deles, ou nada feito. Eles são muito reservados, não vou generalizar também, né? Mas tem uma galera que realmente com um perfil mais reservado, é mais na deles, é muito concentrado, porque, né, trabalham a beça. E aí eu fui desafiada a fazer uma campanha do Dia das Mães. A gente tinha vindo de uma pandemia. E aí eu comecei a levantar aqui primeiro toda a estratégia, né? Fui lá na cultura, fui lá no modelo, beleza. É híbrido. Tem gente que se vê uma vez ao mês, tem gente que nem vê, que foi contratado durante a pandemia e nem conhece as pessoas pessoalmente, conhece só assim online pelas reuniões. Segundo ponto, a gente tinha vindo de uma pandemia, assim, os números de perdas, né, de pessoas vítimas do Covid estava muito alto. Eu não sabia se alguém naquela empresa, eu estava ali há pouco tempo, eu não sabia se alguém naquela empresa tinha perdido a mãe na pandemia, ou eu não sabia se alguma mãe ali tinha perdido o filho na pandemia. Imagina, final de pandemia, eu conhecer poucas pessoas e precisar fazer uma ação do Dia das Mães. Então, qual foi a ideia? Eu pensei, vou juntar todo mundo, homem, mulher, a empresa inteira, todo mundo. Vou falar de figura materna. Porque aí eu posso, sei lá, de repente eu tenho uma irmã mais velha que eu considero mãezona, ou uma amiga que eu considero mãezona, ou a minha avó, ou a minha madrinha. E aí, pensando em figura materna, eu não me prendo necessariamente à mãe, né? Mãe biológica, mãe de criação, enfim, eu tenho outras figuras ali que me representam, que são representações maternas também para mim, uma amiga, uma irmã, uma madrinha, uma avó. Então, isso já consegue minimizar caso alguém tenha tido alguma perda. Vou juntar todo mundo, homem, mulher, porque, sei lá, vai que alguém foi criado pelo avô,
O avô foi a figura paterna e materna a vida toda, então eu vou juntar todo mundo. E eu vou usar o bom humor. E como é que eu vou usar o bom humor? Eu peguei, já que eu estou falando de figura materna e eu quero usar o bom humor, eu peguei a personagem Dona Hermínia. Porque que é mãe mais bem-humorada do que Dona Hermínia? Não tem. E aí, gente, a gente fez um encontro online e o encontro todo foi com base na figura da Dona Hermínia. Então, eu fiz brincadeiras com eles de coisas de mãe, era o nome do evento. Isso é coisa de mãe. Então, eu peguei várias frases engraçadas da Dona Hermínia, trechos de vídeos, e colocava e lançava para eles. Quem já vivenciou isso? Quem tem uma figura materna que é assim? E aí a gente foi descontraindo e brincando com essa coisa de figura materna. E aí foi bacana porque, como a gente vinha de uma pandemia, até quem estava híbrido, né, estava um tempo sem se encontrar, então foi bacana porque a gente conseguiu reunir todo mundo, incluir os meninos, foi bem humorado, então não transmiti nenhuma sensação negativa, foi só a sensação positiva que a gente conseguiu transmitir ali durante aquele encontro. Teve brinde. Aí o pessoal me pergunta, né? Mas endomarketing não tem brinde? Sim, teve brinde. Mas qual foi o brinde? Como a gente sabe que elas trabalham no formato híbrido, quase não se encontram, a ideia do brinde é que elas pudessem aproveitar aquele brinde juntas. Então, criar um momento em que elas pudessem se encontrar e curtir juntas. E aí, a segunda estratégia desse brinde foi, como a gente trabalhou o bom humor, falando de coisas engraçadas, que são coisas de mãe, tem uma fala muito clássica da Dona Hermínia, que é: o dia que eu sumir, vocês vão ver, eu vou sair, eu vou gastar, eu vou comprar, não sei o que, eu vou viver a vida. E aí a gente brincou com isso, né, que toda mãe, tudo que ela quer é uma folga para viver a vida. E aí o brinde que a gente deu para elas foi um dia de spa. E aí esse dia de spa, a ideia é que elas combinassem de ir juntas. Então a gente fechou lá um pacote num spa da região de cada uma, e elas se encontravam juntas para curtir ali aquele momento. Tinha uma massagem relaxante para elas viverem a vida, se encontrarem, curtirem aquele brinde juntas. Então essa foi uma estratégia que eu usei: criatividade e bom humor para uma data comemorativa, por exemplo. É claro que o ideal, quando vocês pensam em endomarketing, é pensar em coisas que estejam 100% voltadas à estratégia do negócio. Naquele momento ali, era muito forte, a diretoria pediu muito para que a gente trabalhasse a união das pessoas, para que a gente conseguisse manter a cultura viva. Então, quanto mais coisas que simbolizassem eles todos juntos, que unissem as pessoas, melhor. Então, foi essa estratégia que eu usei. Gente, eu estou falando a beça, a hora está passando. Eu vi aqui que a Thalita precisou se ausentar, mas, Thalita, tá aí a gravação disponível, eu sei que depois você vai ver. Muito obrigada por estar aqui até agora, tá? Que bom que você gostou. Gente, esses eram os insights que eu queria trazer para vocês. Então, se eu fosse fazer um resumão aqui, né, de criatividade para endomarketing, mergulha na cultura, porque a cultura vai te dar a base para você ser original. Porque quando a gente fala de ser criativo, a gente pensa muito, né, em ser original. Então, mergulha na cultura para ser original. Busque inspiração para ser criativo, não copiativo. E o terceiro tópico: pratica criatividade em outros aspectos da sua vida. Então, quando eu fiquei lá acompanhando o Instagram do Lávio Dito Cujo, foi para praticar a criatividade. Quando eu fiquei assistindo vídeos da Dona Hermínia, foi para praticar a criatividade. Tem um perfil nas redes sociais que eu amo seguir, que é de um cemitério, acreditem. Mas ele é bem humorado. É um cemitério chamado Jardim da Ressurreição. Fica no Nordeste, se eu não me engano. Eles conseguem falar do assunto com bom humor. Eles conseguem dar leveza para um assunto que até então, né,
parece pesado, mas eles conseguem trazer leveza e são muito bem-humorados. E eu já criei muitas campanhas de endomarketing com base nos posts deles. Me deram muitos insights. Então, assim, acompanhem. Eu vou escrever aqui o @ deles também. No Instagram, é Jardim da Ressurreição. Eles são maravilhosos. É o marketing mais criativo, porque eles conseguem pegar um tema pesado, conseguem ser bem-humorados, eles são criativos demais. A Jaque Matias falou que já está seguindo, boa. Eles são maravilhosos. E se vocês forem cuidadosamente em posts mais antigos deles, depois forem nas minhas redes sociais e olharem cuidadosamente algumas ações, vocês vão identificar os insights. Vocês vão conseguir identificar de onde eu tirei as ideias. E vocês vão ver que eu não copiei, até porque eles falam de um tema mórbido, né? Vocês vão ver que eu realmente me inspirei. É muito legal, sigam, é muito bacana. Gente, vou finalizando por aqui. Agradeço demais quem está até o final, até agora. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu estou à disposição. Abram o microfone, abram câmera, fiquem à vontade. Oi, Babi, tá escutando? Sim! Boa noite. Boa noite! Então, eu sou a Jaque, né? E eu tô na empresa tem 1 ano e 2 meses. Uhum. E a cultura de lá é assim, as pessoas elas não enganjam na proposta que a gente faz. Uhum. Porque anteriormente ninguém fazia. Então, quando a gente pensa em fazer algo, as pessoas não têm uma boa aceitação. Nossa, dá um desânimo. Ai, imagina. Dá vontade de não fazer nada. Mas não desanima. Eu imagino que eu já passei muito por isso, mas não desanima. Isso. E aí, sei lá, assim, eu queria uma dica, um insight, assim, o que a gente pode, né, que eu poderia fazer com que as pessoas tivessem mais essa interação. Uhum. Então, você comentou que antes realmente não tinham muitas ações, não tinha esse movimento. Então, Isso. acho bacana você começar a passar mensagem para eles, começar a usar a comunicação interna para passar uma mensagem de transformação, de que a partir de agora a gente quer fazer um movimento diferente, porque a gente quer estar unido e quer vivenciar uma cultura diferente. Então, acho bacana isso. E aí, eu não sei se você lançou alguma pesquisa de clima recentemente. Teve alguma há pouco tempo? Não? Não, ainda não. A gente já está pensando em fazer agora, nesse início agora, né, pós-carnaval. Uhum. Já para abril, a gente está querendo lançar essa pesquisa de clima. Boa, então, já anota aí. O que você vai fazer? Antes de lançar a pesquisa de clima, primeiro você vai comunicar. Nossa empresa está passando por constantes transformações. 2025 começou e a gente quer inovar. Para isso, contamos com a participação de todos. Em breve, lançaremos uma pesquisa de clima, onde a gente quer ouvir você para identificar o que você acha que a gente tem de melhor e o que a gente acha que pode fazer para desenvolver e para estar mais unido. Então, é esse discurso que você vai vir fazendo antes da pesquisa de clima. E durante a pesquisa de clima, porque a gente sempre reforça, né? A pesquisa está disponível, vamos fazer, tem o prazo, a gente sempre tem que ficar reforçando. E aí, nesses reforços, também é muito importante você comunicar, você passar a mensagem nesse sentido. A gente quer te ouvir, porque se você contar o que a gente tem para melhorar, é mais fácil da gente pensar em soluções bacanas. A gente só vai conseguir mudar se você contar para a gente o que você espera de nós, o que você espera do nosso 2025, mas sempre nesse sentido de não deles acharem assim, eu vou sugerir e vai ser feito do meu jeito, mas no sentido convidativo. O que você espera da gente? Ou o que você espera do nosso 2025? Esse tipo de mensagem vai fazer com que eles tenham abertura para contar, para falar, né, para responder a pesquisa, mas sem acharem que, assim, eu estou mandando e a empresa necessariamente vai fazer tudo que eu sugeri, sabe? Mas vai muito com esse discurso. Trabalha bastante a comunicação antes até da pesquisa, com esse sentido. E quando sai o resultado da pesquisa,
é bacana você divulgar os destaques. Olha, gente, vocês contaram para a gente que o que a gente tem de melhor, pega 3 pontos da pesquisa, eu gosto muito de fazer isso. As 3 notas mais altas positivas. Gente, olha que legal, vocês contaram para a gente que o que a gente tem de melhor é isso, isso e isso. Estamos muito felizes por vocês enxergarem isso em nós. Agora estamos trabalhando para outras melhorias e para avaliar as sugestões que vocês nos trouxeram. Então, aguarde novidades. E aí você começa a trabalhar, porque eles vão ter essa visão de transformação. Antes não tinha nada, mas agora vão começar a fazer. Então, legal, vou começar a participar. Entendeu? É bacana. E se vocês forem implantar algo que foi sugerido na pesquisa de clima, sempre que for comunicar isso, comunica com essa mensagem. Você sugeriu, nós amamos a sua sugestão, por isso estamos implantando tal coisa. Você pediu e a gente atendeu. Sempre nesse sentido. Tudo que você puder implantar que veio da pesquisa de clima, leva a mensagem nesse sentido, para eles entenderem que, caraca, se eu não tivesse respondido a pesquisa de clima, a gente não ia ter isso. Se eu não tivesse contado para eles que a gente precisava de tal coisa, eles não iam saber. Então, para eles já terem essa visão de que a participação deles é importante. Deve ter ajudado. Obrigada. Ajudou pra caramba. Obrigada. Nada. Quem mais aí? Não sei se tem mais alguém. Bárbara, eu não sei se você levantou a mão de novo sem querer, se você esbarrou ou se você quer perguntar. Galera, se alguém tiver alguma outra dúvida depois, porque eu sei que depois a gente fica refletindo, né? Vocês vão voltar na gravação, vão assistir, talvez surja alguma dúvida ou alguma questão. Fiquem à vontade para me chamar, tá? Nas redes sociais e perguntar e bater papo e vamos que vamos. Michele, acho que agora é com você. Que maravilha. Estou aqui dando uma olhada, né? Estou aqui te ouvindo e lendo, né? Então, assim, YouTube também está bombando. Uau, galera do YouTube! O pessoal lá do YouTube está assistindo com um pouquinho de delay, né? Então, assim, eles estão comentando, né? Dizendo aqui que foi incrível, que adorou, que foi ótimo. Estou acompanhando os comentários aqui também do Meet, né? Então, estou vendo que o pessoal também amei, amei, amei. Gente, é isso aí. Cara, que maravilha. Babi sempre com essa alegria, com essa energia, né, contagiando a gente aqui, trazendo muitos insights. Foi incrível, Babi. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento para compartilhar, né? Tantas perguntas, tantas participações. Gente, parabéns também para vocês por estarem aqui. Mais um webinar, acompanhando mais um conteúdo. Verdade. Muito obrigada mesmo, gratidão. Na próxima quinta-feira a gente tem mais um conteúdo, a gente vai estar com a Priscila Campos, trazendo erros que travam seu crescimento no RH, como superá-los e alavancar sua carreira. Então, vamos falar de carreira. Né? Vai ser maravilhoso, até eu venho. Isso aí, gente, vem todo mundo, chama os amigos, compartilha, porque vocês estão tendo, né, dentro dessa 1 horinha aí que a gente está trazendo de conteúdo, insights, né, e conteúdos assim que vão agregando no nosso dia a dia. A gente tem aqui a oportunidade de estar fazendo pergunta ao vivo, de estar tirando a nossa dúvida, tá? Então, assim, muitos conteúdos. Então, na próxima... Detalhe, na semana que vem a gente vai ter um combo duplo de webinar, né? Porque a gente vai ter, na quinta-feira, a gente vai ter a... não, perdão, confundi aqui. Na quinta-feira nós vamos ter Priscila e na outra quinta, porque essa semana, dia 19, ia ser outro webinar com a Dani, mas a dela mudou. Verdade. Seria dia 19, mas ela vai ser dia 26, tá? Aí, gente, impreterivelmente, na próxima semana, na outra, né, depois da webinar da Priscila, o da Dani não vai acontecer na quinta-feira, porque na quinta-feira nós estaremos no Escalada Empresarial, tá? Que é um evento do William. Nós estaremos lá
prestigiando o evento e como apoiadores, né? Então, a Luparella está como apoiador, está ali como expositor do evento, e vai acontecer, né, na quinta-feira, de 1 às 7 horas da noite na Barra. Então, assim, eu não vou conseguir fazer aqui todo esse gerenciamento que a gente traz. Então, por conta disso, a gente antecipou a webinar da Dani, que vai ser o poder da metodologia no aprendizado eficaz, dando sequência ao terceiro webinar do conteúdo que ela trouxe. E aí, excepcionalmente, nessa semana vai acontecer na quarta-feira. Então, tá lá no Instagram da Luparella para vocês fazerem a inscrição. No Simpla, todos os nossos treinamentos estão no Simpla também, tá? Para você acompanhar. E em breve eu vou liberar novos webinários aí, novas vozes, novos conteúdos também para vocês acompanharem, tá? Então, gente, quem ainda não segue a Luparella Escola de RH, a gente tem muito conteúdo, muitos e muitos, tá? São muitas novidades realmente que a gente vai trazer. Galera que acompanha o Agrega RH, até domingo, ó, primeira mão, até domingo, estarei liberando o formulário de inscrição para palestrantes da nossa 5ª edição. Só vem, gente, só vem. Então, até quinta-feira, fica de olho que eu vou liberar lá no Story, e vou liberar na bio já para você fazer a sua inscrição, já preparar ali. Quero palestrar, é o seu momento. Escreve lá, coloca, quem sabe aí você não é selecionado para subir no palco. Então, gente, tem muita coisa. A gente está trabalhando, trazendo muito conteúdo, fazendo novas parcerias para agregar cada vez mais na vida de vocês, na vida profissional. E, Babi, mais uma vez, muito obrigada, tá? Esse conhecimento maravilhoso, né? Cheio de energia, cheio de inovação, né? E criatividade, que era aquilo que a gente estava realmente falando aqui, né? A proposta dessa webinar. Cada vez mais a gente tem, né, essa necessidade de engajar o nosso colaborador, né? Assim, o mercado de trabalho está competitivo demais. Tá? Eu tenho visitado clientes que o tempo todo alguém está saindo para ir para uma outra empresa, ou está saindo porque não se sente reconhecido dentro da empresa, porque não enxerga oportunidade, ou seja, ele não tem ali o senso de pertencimento, ele não está vendo as coisas acontecer, a comunicação não está eficaz. Então, assim, cada vez mais as empresas estão enxergando, tá? Que é necessário ter essas ações contínuas dentro da empresa para, assim, a gente criar ali aquele espaço colaborativo, aquele espaço onde as pessoas realmente se sintam satisfeitas e felizes, né, Babi? De trabalhar na segunda-feira. E antes da gente finalizar, Babi, eu estou sabendo que você está no movimento de NR1. Conta para a gente um pouquinho, antes de você ir embora, como é que está esse projeto, o que está vindo por aí. Que rufem os tambores! Gente, NR01 já existe, né, há muito tempo, ela é a base, ela é a mãe das NRs. Só que agora, a partir de 25 de maio, vai ter uma lei, um adendo aí na NR01 para que sejam avaliados os riscos psicossociais. Então, tem todo um formulário de avaliação, diagnóstico, uma aferição científica também, que é feita com os colaboradores para entender ali os riscos psicossociais. Então, para a gente evitar, né, que o funcionário chegue ao burnout. E aí, o que acontece? A partir de 25 de maio, na verdade, essa lei, né, ela foi aprovada no finalzinho do ano passado. 25 de maio, ela entra em vigor. Então, a partir de 25 de maio, as empresas vão começar a ser auditadas, né? Elas precisam estar adequadas dentro dessa lei. E aí, eu estou fazendo uma formação, eu e a minha parceira Tayla Oliveira, que é psicóloga, e a gente vai começar a disponibilizar aí esse serviço de consultoria para as empresas que quiserem se adequar. Eu preciso aplicar aqui, fazer a aferição antes do dia 25, ou enfim, ali no dia 25, para que quando eu for auditado, a minha empresa esteja com tudo em ordem, para eu ter documentos para apresentar, o que comprove que eu sou realmente uma empresa promotora do bem-estar. Então, eu estou oferecendo aí esse serviço também, essa consultoria.
É isso. Que maravilha. Se tiverem interesse, viu, na empresa de vocês, se ainda não estiverem se adequando, me chamem, vamos que vamos, porque o prazo Isso aí, gente. Já acompanha, né? Segue, quem ainda não segue a página da Rende. Já botou aí o arroba? Botei aqui o arroba. Será que se perdeu? Vou mandar de novo, hein, Coloca gente? de novo o arroba aí da Rende. Acompanha. A Babi tem falado muito sobre a NRU, para vocês verem, a gente não combinou, eu estou acompanhando, tá, gente? Eu acompanho vocês. Então, eu estou vendo essa movimentação de NR1, né? Ainda não me aprofundei, mas vi alguma coisa por alto, e o pouco de informação que eu estou obtendo, eu estou vendo lá no conteúdo que a Babi compartilha. Então, segue a Babi, gente, também, para trazer também essas ideias para você estar antenado. Às vezes, o que acontece muito comigo aqui, né? Às vezes eu estou na correria, às vezes eu estou com a minha agenda cheia, estou resolvendo um monte de coisa, e não estou vendo as coisas acontecerem, não estou tendo tempo de ler notícia, e ali no Instagram, no story aí dos meus parceiros, meus amigos, eu clico, olho e falo, gente, o que é isso aqui que está acontecendo? E aí eu escuto ali aqueles stories rapidinho, com resumo, né, com alguma informação que já me acende aqui uma luzinha, já me acende um insight de algo que eu preciso estudar, porque é da minha área, eu preciso identificar aquilo ali, né, eu preciso ver como que eu vou colocar isso, né, e a mesma coisa você, né, de repente algo ali que vai te agregar, vai agregar para a tua empresa, alguma coisa que você vai precisar de uma consultoria, vai precisar de um serviço, de repente até uma mentoria aí, quem sabe, né, Babi? Se precisar, conte comigo. A gente tem que estar aberto, né, a estar ouvindo essas histórias, como a gente fala, né, essas novidades, porque essa parte da NR1 também envolve a área trabalhista, né? Exato. A área trabalhista é mudança o tempo todo. Então, a gente que é RH, mesmo não atuando no DP, a gente tem que estar de olho na legislação trabalhista. Então, mais uma mudança, impactando aí todo o ambiente corporativo da empresa, impactando para o RH, impactando para o DP, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Agora eu posso contar a surpresa? Porque nem com a Michelle eu combinei isso. Tem surpresa. Por quê? Nem estou sabendo. Para quem fez a inscrição lá, a Michelle vai enviar para vocês o certificado, certo? Junto com esse certificado, eu vou mandar para a Michelle para ela enviar para vocês, junto com o certificado, um mapa mental de tudo que eu falei hoje, e já com links de todo o direcionamento, de referências, de tudo que a gente trocou de informação aqui para continuar inspirando vocês aí, tá? Então, eu não queria falar antes, porque eu não gosto de ficar prometendo as coisas. Eu gosto de, quando eu quero dar alguma coisa, presentear alguém, eu vou lá e presenteio. Então, é isso, tá? Vocês vão receber, eu vou deixar com a Michelle. Vai em PDF, tá? Super leve, uma folha só, e ela manda junto com o certificado para vocês. Obrigada por estarem aqui. Maravilha. E se você entrou aqui agora, tá? E com o nosso conteúdo aqui da nossa live, eu vou até confirmar aqui se você ainda consegue fazer a sua inscrição para o certificado, né? Deixa eu só olhar aqui, gente, um minutinho, porque eu vou compartilhando aqui com vocês, a gente divulga, mas às vezes, né, a gente acaba esquecendo, né? Ou então ali eu não vi aquela inscrição, então eu compartilhei em vários grupos. Deixa eu só ver até que horas está liberado aqui. Você que assistiu agora até o final e falou, Michelle, eu peguei agora, entrei nessa webinar maravilhosa através do link que você disponibilizou no grupo e eu não fiz a inscrição no Simpla, então não estando no Simpla não tem certificado. Então, você precisa fazer a sua inscrição. Deixa eu só confirmar aqui o horário. Olha, está até 21h30, tá? Oba. Vocês têm até 21h30. Vocês têm uma horinha para fazer a inscrição. Eu vou colocar o link, tá? Desse webinar que vocês viram, tá, gente? Para você garantir o seu certificado. Então, você foi, assistiu até o final, não fez a inscrição no Simpla? Vai lá agora, faz a sua inscrição aqui, ó, clica no link e garante seu certificado para você colocar no LinkedIn, para você colocar no seu currículo, para você mostrar para todo mundo o quanto que você está se capacitando, que você está investindo em você, tá? Então, clica, vou colocar aqui na transmissão do YouTube também, que eu sei que o pessoal às vezes vê a notificação, entra aqui através do YouTube no nosso ao vivo, não conseguiu fazer a inscrição, faz agora, para você garantir, então, o seu certificado de participação. Tá bom, gente? É isso.
A Bárbara perguntou por onde vai o certificado. Vai no seu e-mail. O e-mail que você utilizou para se cadastrar. Isso, ele vai disparado para o e-mail, tá? E acessando o próprio Simpla lá na sua conta, ele vai estar lá disponibilizado na aba certificado. Então, você consegue baixar o certificado dentro do Simpla. Michele, baixei, não sei onde salvei, perdi, apaguei sem querer, faz o login no Simpla e baixa novamente seu certificado de participação, tá bem? Então, é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. Babi, gratidão. Beijo! Muito obrigada por todos que ficaram aqui. Espero ter ajudado, tá? Qualquer coisa, contem comigo. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal do YouTube também. Beijinho. Tchau. Tchau.